aqui, que vai falar para todos nós sobre a missão dos apóstolos. Vai abrilhantar nossa tarde. Boa tarde. Olha, o boa tarde de vocês foi bom, mas o meu foi fraco. Então eu vou fazer de novo para a gente calibrar o som, né? Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu adoro vir aqui que eu tenho uma recepção assim maravilhosa. Já conheço alguns rostinhos, né? Porque já vim aqui há algum tempo. Então a casa acaba se tornando uma grande família para mim, né? Eu aceito esse convite assim com muita felicidade. E aceito o convite assim e vim aqui pelas mãos do Éder, né? Então olha a minha responsabilidade hoje de não fazer feio na frente dele, né? Então vocês me ajudem, tá? Eu trouxe o slide, não dá pra ver. Eu falei pra ele, poxa, eu fiz um slide tão bonitinho, tá cheio de margarida ali, mas não aparece. Então vocês já comecem com a criatividade, vendo aqui um monte de margarida, tá? Branquinha. Mas enfim, que bom que a gente já chegou aqui, que a gente já despertou para a necessidade de transformação, que a gente só consegue através dos ensinamentos de Jesus. A gente só consegue se transformar conhecendo esses ensinamentos num primeiro momento e num segundo momento colocando eles em prática. Aí sim a gente se transforma. E isso já acontece há muito tempo, há mais de 2000 anos. Os apóstolos já faziam isso. E hoje a gente vai falar sobre a missão deles, né? A missão dos apóstolos, né? Se a gente fosse buscar no dicionário, mas a gente não vai fazer isso, porque isso é coisa de gente antiga, né? Ninguém mandou ele se acusar aqui e falar que ele é das antigas, né? A gente não olha mais em dicionário, a gente vai ao Google, né? Então, se a gente fosse buscar no Google o que é missão, o Google ia dizer pra gente o quê? Que missão é uma tarefa que alguém vai ter que cumprir a mando ou a pedido de uma outra pessoa. Então a gente já começa pela primeira palavra do nosso estudo de hoje. E o que seria a segunda, apóstolos? Será que apóstolo e discípulo significam a mesma coisa? É palestra, mas fazer assim pode? Pode. Então vou perguntar de novo. Será que apóstolo e discípulo são a mesma coisa? Sim e não. Tem dúvidas, né? Metade acha que sim, metade acha que não. Bom, apóstolo é uma palavra que vem do grego e ela significa o escolhido. Então é o escolhido especificamente para realizar uma determinada tarefa. Aqui no nosso caso é a difusão da Boa Nova que já foi mencionado tanto no livrinho ali da preparação quanto pelo Éder na sua oração, né? Então olha só como a gente está em sintonia. Já discípulo é uma palavra que vem do latim, que significa aluno ou aprendiz. Aquele que vai aprender, vai adquirir conhecimento através de um mestre. Então a gente já percebeu que há uma diferença, sim ou não? Sim. Tá bom. Então os evangelhos vão chamar de discípulos aqueles que viviam mais próximos lá de Jesus, mais perto. Além dos 12 apóstolos, cerca de 70 ou 72 discípulos, segundo a Bíblia e o Evangelho de Lucas, também ficavam ali perto de Jesus. Logo, e todos eles deveriam abandonar lá suas casas, como o mestre fez, né? Para viver com Jesus. Logo, todo apóstolo não é um discípulo, mas todo discípulo é um apóstolo. Para facilitar, todo escolhido
um aluno, mas nem todo aluno é um escolhido. Ficou claro, então, a diferença? Ficou, né? Então, no cumprimento da tarefa de Jesus, ele contou com apóstolos, os 12, e com alguns discípulos também. Nós podemos, gente, vocês vão desencarnar a palestrante com o calor que está fazendo aqui para mim. Eu entendo que vocês estão com frio, mas eu estou aqui quase desencarnando. Porque é assim, né? Junto da espiritualidade, a gente fica com calor. Mas vamos lá. A gente pode observar 3 fases distintas: a escolha, a preparação e a missão. Olha o efeito que eu trouxe para vocês. Viu que efeito? E que imagem, né? Para a gente ficar muito bem acompanhado. Só não me deixa aqui no escuro, porque senão eu não consigo me acompanhar. A escolha. Então, frequentemente, lá nas proximidades de Cafarnaum, se reuniam muitas pessoas para ouvir Jesus pregar. Eles eram sedentos das palavras do Mestre. E não tardou para que ele reunisse lá um grupo de discípulos, de alunos, né? Jesus, então, se recolheu lá no Monte das Oliveiras para fazer um mergulho íntimo, para se ligar à divindade, para fazer uma conexão com o alto, para meditar. Porque no dia seguinte ele ia fazer, né, uma pregação. Então ele se recolhe lá. No dia seguinte, ele faz a sua pregação. E ao final da pregação, ele falou sobre o reino de Deus. Ele então chama 12 companheiros, que a partir daquele momento passariam a ser chamados de apóstolos. Seriam os intérpretes de Jesus, os intérpretes dos seus ensinamentos, das suas ações. Eles passam então a ser chamados de apóstolos e acompanham Jesus em todas as viagens que Jesus faz. Tem uma série numa plataforma que não pode falar, né? Mas o nome da série eu posso, que é o The Chosen, Os Escolhidos, que mostra uma cena que, quando eu vi, me pareceu tão real. É uma cena lá da época do Éder, que não existia naquela época nem microfone e nem caixa de som, né? O Éder viveu nessa época. E lá, o que os apóstolos faziam? Olha, aquela multidão sentada e os apóstolos, assim, estrategicamente em pé, replicando a fala de Jesus para que todos pudessem escutar. Olha que coisa fantástica, né? E pareceu bem realista para aquela época, né, Éder? Você que estava lá, sabe que foi assim. Então, vamos conhecer os apóstolos, né? Essa imagem é da última ceia. Eu não vou... Aqui vocês estão reparando que tem uma numeração com o nome deles. Eu não vou tratar seguindo essa numeração, porque para o nosso estudo, agrupar de uma outra forma vai ser mais interessante, vocês vão entender, tá? Vamos falar então das características deles. Eram homens simples, humildes, do lago de Genezaré. Eles tinham suas dificuldades, suas virtudes, pessoas completamente normais. Uns eram pescadores, cobradores de impostos, tinham comércio, atividades comuns daquela época. De vez em quando, esse grupo, eles entravam assim, eles tinham umas dificuldades de convivência. Será que é diferente da gente hoje em dia? Quando a gente está assim num grupo, será que não surgem umas rusgas aqui e outras ali? Ou é só comigo? Não, aqui não, só comigo, só nos meus grupos, né? Aconteciam umas rusgas. E Jesus, vira e mexe, pegava lá uma discussão entre eles, aquelas discussões bem inúteis. Eles discutindo de quem seria mais importante no reino de Deus.
A gente está falando de orgulho e vaidade, né? Diferente da gente? De jeito nenhum. Você vê como eram pessoas simples, não eram santos de forma alguma. Pessoas bem comuns. Então, uns eram melindrados, outros eram ciumentos, outros eram mais apaziguadores, né? Todos eles estavam lá reunidos no mesmo propósito, que era aprender os ensinamentos de Jesus. Então, vamos conhecer um pouquinho deles? Gente, a missão hoje é duplamente difícil. Porque primeiro fazer a palestra do lado do Éder, e segundo porque ele é professor de história. E eu falar de história, mas vamos lá, né? Jesus está me ajudando, por isso que eu trouxe ele. Vamos lá. Irmãos pescadores em Cafarnaum, André e Pedro. Então, André foi o primeiro a ser retirado lá do lago de Genezaré com Jesus, e ele recebeu o título de pescador de homens, porque ele saía em busca de outros discípulos. Ele vivia atrás de Jesus, atento, observando tudo que Jesus fazia. Já Pedro era o mais velho dos apóstolos. Ele era pescador, ele tinha um pequeno negócio com esse irmão dele, André, e com dois amigos, Tiago e João. Ele teria conhecido Jesus num episódio que ficou muito famoso, que se chamou a pesca milagrosa. Vocês conhecem? Vou contar para quem não conhece, então. A pesca milagrosa, Jesus, então, chega às margens do lago e pede a ele se podia entrar na sua barca, porque ele queria pregar. E todas as pessoas que iam escutá-lo iam ficar ali às margens. Ele estava ali lavando as suas redes e falou: sim, pode passar, pode entrar lá na minha barca. E assim Jesus fez. Fez a sua pregação usando a barca, e era o costume de Jesus fazer isso. E ao final da pregação, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, vai pescar. E ele então responde a Jesus: olha, eu passei a noite inteira tentando pescar e não pesquei absolutamente nada. Não consegui pescar nada. Mas atendendo ao seu pedido, eu vou voltar. E ele entra dentro, né? Vai lá, entra lá no mar, que era um lago, né? Que era chamado de mar porque era tão grande que as pessoas acreditavam até ser um mar. Ele entra, e mal ele entra com a barca. Gente, as redes começam a lotar de peixe. Mas era tanto peixe, os peixes pulavam para fora e o barco até ameaçava virar, de tanto peixe que apareceu naquelas redes. Por isso ficou conhecida como a pesca milagrosa. Ele tinha um caráter impetuoso, mas ele era apavorado. Ele falava em nome dos outros apóstolos, e quando Jesus passou assim para o plano espiritual, né, ele se tornou o líder dos apóstolos. Foi ele que reuniu na última ceia, eu ia contar para a última ceia, mas o slide já é outro, né, eu fiquei aqui de boba. Mas foi ele que reuniu os apóstolos fez, né, a última ceia, reuniu os apóstolos, e foi ele também que no episódio da prisão de Jesus, o intuito de defender Jesus, também numa atitude assim, né, impetuosa, ele pegou a sua espada e cortou a orelha de um servo do sacerdote chamado Malco. E Jesus, então, naquele momento, quando vê aquilo, diz a ele uma frase que serve para a gente muito bem. Ensinou até nesse momento, ele diz: Pedro, embainha a sua espada, porque aquele que pela espada fere, pela espada padecerá. Olha que ensinamento. Está falando com a gente? Está falando com a gente também. Cuidado com o que vocês fazem, porque aquilo que a gente fizer, o plantio que a gente fizer, é a colheita que nós vamos colher. Então, cuidado com as nossas atitudes, né? Muito cuidado nessa hora. Ele também foi aquele que negou
negou Jesus 3 vezes, né? Jesus falou que iam negar ele 3 vezes. Jesus é preso, na última ceia que ele falou isso, né? Jesus é preso, foi levado pelos soldados e Pedro foi acompanhando a distância. Jesus foi colocado, então, no pátio, lá no meio do pátio, acenderam um fogo e todos foram se sentando ao redor. Pedro também se sentou assim um pouco mais afastado e ficou observando. Uma criada viu então Pedro e disse: este homem estava com ele. E Pedro respondeu: mulher, não o conheço. Um tempo depois, um homem que estava ali disse: você também é um deles. E ele respondeu: homem, não sou. Mais um tempo depois, um outro homem se dirigiu a ele e disse: certamente este homem é um deles, porque é um galileu. E ele respondeu: eu não sei do que você está falando. Quando Pedro termina essa fala, o galo canta. E ele se lembra que Jesus havia dito que antes que o galo cantasse, ele seria negado 3 vezes. Pedro então olha para Jesus, os olhares se cruzam e ele chora em arrependimento, né, pela constatação que foi ele mesmo que fez aquilo. Grandes amigos galileus, Bartolomeu e Filipe. Olha, Bartolomeu nasceu numa família laboriosa na Galileia e exerceu um papel fundamental junto a Pedro e os demais apóstolos para a aceitação de Paulo. Ele foi missionário em vários lugares e tem um evangelho apócrifo, quer dizer que é um evangelho não reconhecido, atribuído a ele. Filipe, galileu, da mesma cidade de André e Pedro, seguidor de João Batista. Ele fazia parte do Estado-Maior do Colegiado Apostolar, junto com Pedro e João. Irmãos pescadores em Cafarnaum, João Evangelista e Tiago Maior. Eles eram filhos de Zebedeu e Salomé. Aí aqui também tem uma curiosidade. Salomé era a mãe, né? Mãe orgulhosa. Então ela acreditava que esses 2 filhos dela mereciam uma coisa diferente para eles, uma distinção, porque afinal de contas eles eram muito bons, né? E ela queria que cada filho dela sentasse ao lado de Jesus, um do lado direito e um do lado esquerdo. Diferente de algumas mães que a gente vê por aí, orgulhosas, não, né? Então ela foi até Jesus e pediu para Jesus que ela queria que cada filho sentasse um de cada lado. E Jesus, que era por amor, né, sorriu e entendeu a questão lá dessa mãe, né? Mas João Evangelista é o mais novo dos apóstolos. Ele, ouvindo a pregação de João Batista, ele se convenceu do reino de Deus. Ele, então, está entre os mais íntimos de Jesus. Ele lá, na última ceia, está sentado ao lado de Jesus. Ele é considerado discípulo amado. Muito jovem na época da vida de Jesus, ele assistiu à crucificação de Jesus. E Jesus tinha tanta consideração por ele, que lá, antes da sua crucificação, ele pede a João Evangelista que cuide de Maria. E assim ele o fez, cuidou de Maria. Foi o único que assistiu à morte de Jesus. E tem um evangelho atribuído a ele. Ele tem 3 cartas aos cristãos e o livro Apocalipse. Tiago Maior fazia parte do círculo mais íntimo também de Jesus. E após a morte de Jesus, ele permaneceu em Jerusalém junto a Pedro. Uma questão aqui que João Evangelista, muitos acreditam que uma encarnação futura dele foi como Francisco de Assis. Tiago Maior já falamos, né? Vamos lá para os chamados irmãos primos de Jesus.
nazarenos, filhos de Alfeu, que pode ser um irmão de José, e de Cleofas, prima ou irmã de Maria. Eu nem vou olhar para o Éder para ver se estou indo bem ou mal. Vou ficar olhando só para cá, para vocês. Então, Judas Tadeu teria sido o esposo das bodas de Canaã. Vocês conhecem essa história das bodas? Vou contar para quem não conhece, então. As bodas de Canaã, bodas, casamento, né? Então era costume naquela época, acho que até os dias atuais, servir vinho nessa festividade. E assim estava acontecendo, o vinho estava sendo servido até o momento que houve algum problema com aquele vinho, com aquela distribuição. Houve uma tensão geral na festa, né? Porque como assim, problema do vinho. Nisso estava chegando Jesus à festa. Maria, que estava na festa, porque eram parentes, vai ao encontro de Jesus e fala com ele. Houve um problema no vinho, ajuda. Jesus então vai, pede umas barricas com água e transforma então essa água em vinho, que é servido aos convidados, que ficam comentando entre si, porque naquela época já tinha fofoca, então eles começaram a comentar entre si. Olha, o melhor vinho servido no final da festa, porque não era o costume. O costume é você começar com um vinho muito bom, aí o pessoal vai bebendo vinho, já não vai dando tanto valor, importância, né? E aí você começa a servir um vinho, vai servindo um de pior qualidade. E não foi o caso, por quê? Porque, óbvio, foi um vinho que Jesus foi que fez essa transformação. Então, esse é Judas Tadeu. Mateus era publicano, classe odiada por eles na época, porque eram cobradores de impostos. Cobravam os impostos dos judeus e entregavam para as autoridades romanas. Quem gosta de pagar imposto não devido, né? Porque eles não achavam que deviam, né? Então, ele era odiado. Ele é autor também de um evangelho. E Tiago Menor, o jovem ou o justo, ele recebia esse nome, ele pregava com autoridade, ele era o pilar do cristianismo em Jerusalém. Judas Iscariotes. Bom, Judas era um comerciante, ele vendia peixes e quinquilharias lá em Cafarnaum. Ele era o único que não era galileu, ele era de Iscariotes. Ele foi designado para cuidar do dinheiro que havia em comum, porque era o mais instruído, né? E Judas passou por uma situação complicada, né? Ele foi enganado pelos sacerdotes. Ele acreditou que ele tinha feito um bom acordo. Ele achou que Jesus só ia ficar preso durante as festividades pascuais, mas não. O que aconteceu? Festividades pascual. Mas não, o que aconteceu? Deu tudo errado. Ele recebeu 30 moedas para dar um beijo e identificar Jesus. E assim ele o fez. Só que o resto da história vocês conhecem, não foi nada como ele imaginou que fosse. Ele foi um dos primeiros a se juntar com Jesus. Simão, mais tarde o Zelote, recebeu esse nome porque ele participava de uma seita não religiosa chamada Zelote, que lutava pela libertação de Israel dos romanos. E Tomé, ele aparece em 3 momentos especiais. O primeiro, quando ele diz que estava pronto para morrer pelo Cristo. O segundo, quando ele pergunta a Jesus qual é o caminho a seguir. E o terceiro, quando ele diz que só vendo ele acreditaria na ressurreição de Jesus. Ele ficou conhecido até por isso, né? Muitas pessoas falam, você está igual Tomé, tem que ver para crer, né? Mas Jesus apareceu para ele e disse a ele, muitos não me virão, mas acreditarão. Somos todos nós aqui, né? Não tivemos a oportunidade de vê-lo fisicamente, mas percebemos a presença dele em tudo espiritualmente, né? Somos nós.
Então a gente falou dos 12, mas tem o 13º apóstolo, que se chama Matias, que quer dizer dom de Deus. Ele foi eleito por votação. Quem encabeçou isso foi Pedro. Ele foi eleito para substituir Judas Iscariotes, que havia se enforcado. Ele ficou perto de Jesus desde o começo até o final do seu ministério público. Muitos acreditam que foi Zaqueu. Vocês conhecem a história de Zaqueu? Olha quanta história a gente está contando. Então, igual uma contadora de história. Conhecem? Zaqueu, coletor de impostos de Jericó, estatura baixa. Já tinha ouvido falar de Jesus e, muito curioso, sabendo que Jesus ia passar em determinado lugar, foi até lá. Lembram que o cobrador de imposto era odiado, né? Vocês lembram disso? E ele era o cobrador de imposto. Ele então sobe a uma árvore para ver Jesus, porque ele era tão baixo que só subindo numa árvore. Jesus percebe a presença dele, vai até ele e fala: importa que eu vá à sua casa hoje. De novo, os fofoqueiros, né? Aqueles próximos. Mas como assim Jesus vai para a casa de um cobrador de imposto? Não estou acreditando, né? Já tem logo aquele burburinho. Mas Jesus vai. Jesus entra na casa de Zaqueu. E quando lá ele chega, Zaqueu, gente, ele é tomado de uma emoção e ele ali se transforma. Ele fala a Jesus que metade do que ele possui, ele vai doar aos pobres. E aqueles que ele defraudou, ele vai devolver 4 vezes mais. Esse 4 vezes mais não é por acaso. É porque na época, os cobradores de imposto podiam cobrar até 4 vezes o valor do imposto devido. Era aceitável isso. E vocês acham que eles não cobravam? Claro que cobravam, né? Então, por isso que ele fala que vai cobrar até 4 vezes, vai devolver até 4 vezes mais. Então, falamos de Matias. Então, os apóstolos, né, acompanharam Jesus durante toda a sua jornada na terra, e porque eles foram chamados, a missão deles era pregar lá para o mundo inteiro, né? No começo, houve uma adaptação de convivência também, porque Judas Iscariotes continuava com seu negócio lá de venda de peixes e quinquilharias, e Mateus continuava na coletoria de impostos local, fazendo o seu ofício, que era cobrador de impostos. Então, esses dois não estavam o tempo inteiro com Jesus, mas estavam em outros momentos, né, nos seus momentos disponíveis, com os outros 10 apóstolos. Já os 10 apóstolos estavam quase que em tempo integral com Jesus. Jesus conhecia a todos eles individualmente, cada um. Conhecia os seus defeitos, as suas imperfeições, as suas qualidades, já sabia, né? Já era conhecedor disso tudo. Cabe ainda mencionar aqui Maria Madalena. Maria Madalena seguiu Jesus o tempo todo nas suas viagens. Ela é retratada nos 4 evangelhos, mais do que muitos apóstolos. Era uma líder feminina que entendeu muito bem a missão de Jesus, os seus ensinamentos, e por muitos ela é chamada de apóstola de Jesus. Ela é considerada uma apóstola também. Podemos mencionar Paulo de Tarso, outra história. Olha, a história não falta hoje. Ninguém está dormindo por causa disso, né? De tanta história. Paulo de Tarso, quem conhece? Saulo, exatamente, era Saulo. Conhecem? Eu também vou contar para quem não conhece. Saulo, era um perseguidor fervoroso dos seguidores de Jesus, mas muito, muito ativo, né? E ele, então, na estrada entre Jerusalém e Damasco, muito bem, lembrei até da frutinha, né, seca que a gente come. Entre Jerusalém e Damasco,
ali fica cego, depois ele recupera a sua visão. Estou encurtando muito a história, tá? A gente tem um livro desse tamanho para ler e vai se aprofundar na história dele. É muito resumido isso. Ele então ali se transforma e passa a ser um defensor de Jesus como o Messias, o enviado, e dos seus ensinamentos. Também podemos falar de missão, né? Podemos lembrar também de Kardec, que também foi mencionado aqui, né? Que trouxe para a gente a codificação. E mais recentemente, nosso querido Chico Xavier, que nos trouxe a psicografia de tantos livros, tantas mensagens e tantas cartas, que, nossa, a gente nem dá conta de ler tudo que ele deixou, né? Um espírito assim maravilhoso que teve aqui entre nós. Então vamos passar por uma outra fase, que é da preparação. Jesus aconselhou, censurou, repreendeu os apóstolos, não ficou passando a mão na cabeça deles, não. Então a gente vai ter lá 3 fases também do aprendizado. Bom, durante algum tempo eles se dedicaram ao aprendizado junto ao mestre, que era um espírito puro, de alto progresso espiritual. Então, para Jesus, era muito fácil dar essas lições diariamente para os apóstolos, né? Fazer esses ensinamentos. A gente pode observar as parábolas de Jesus, que traziam histórias que contavam o cotidiano daquele povo daquela época para facilitar o entendimento. E todas elas tinham uma mensagem de cunho moral. E a gente estuda elas até hoje, 2000 anos depois a gente está aqui estudando. E cada vez que a gente estuda uma parábola, a gente consegue ver uma outra nuance, uma outra coisa que aquela parábola queria dizer, a gente aborda de uma outra forma. Só um espírito muito iluminado é capaz de fazer isso, trazer isso para a gente. Então, eles foram preparados por mais ou menos 3 anos e meio, que foi o tempo que durou o ministério público de Jesus. Eles acompanhavam os seus passos, os seus feitos, os seus ensinamentos. Só um minuto, gente. E com calor e com sede não vai dar. Eles então acompanharam os feitos de Jesus, observando muito de perto, porque eles ficavam nos acampamentos, todos reunidos, todos juntos, né? E eles também observavam os momentos que Jesus ia meditar, ia se conectar com o Pai. Então eles pedem a Jesus que ensinassem a ele uma forma, uma maneira dessa conexão. Jesus então traz a primeira oração do Pai Nosso. Ensina para eles como uma maneira de estabelecer esse primeiro diálogo com esse Deus que deixava de ser punitivo, severo, para um Deus de amor, justiça e bondade, o Abba, que significa paizinho. Né? Olha a diferença entre um Deus severo para um paizinho, né? A diferença é muito grande. Então, cada um estabeleceu com Jesus a sua própria relação. Esse tempo de preparação foi fundamental, de alicerce, serviu de alicerce para a missão quase impossível, a missão dificílima que eles teriam que enfrentar pela frente. Não é fácil não, né, gente? Aos apóstolos que formavam uma unidade ao redor de Jesus deu a força e autoridade para eles expulsarem os demônios de todas as pessoas, ou seja, os obsessores. Também deu a eles força, poder para curar as doenças. E assim eles fizeram. E também deu a eles a oportunidade de divulgar as mensagens, o Evangelho. Ou seja, eles faziam exatamente as mesmas coisas então que Jesus, só que eles iriam muito mais longe.
instruções. Iniciando então esse período de trabalhos ativos nessa difusão do Evangelho, o Mestre Jesus reuniu os 12 na casa lá de Pedro para dar as primeiras instruções. Mateus vai dizer para a gente que as recomendações iniciais traziam as normas de ação para a realização daquilo que eles teriam que concretizar. Também serve para a gente nos dias atuais. Prestem atenção no que Jesus falou. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema: não tomeis o caminho largo por onde toda a gente anda, levados pelos interesses fáceis e inferiores. Serve pra gente? Não sigam a massa nos equívocos, porque o mundo vai nos oferecer muitas coisas. Nós podemos fazer qualquer coisa, a escolha é nossa. Tudo nos será permitido, mas nem tudo nos é lícito, né? Então, olha aí as escolhas. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas, que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Jesus instruiu lá aos discípulos que eles se dirigissem primeiro para um lugar onde as pessoas já tivessem condição de entender as lições. E quem seriam então os primeiros? Seriam os israelitas. Eles seriam os primeiros a receber esses ensinamentos. Por quê? Porque eles já haviam sido submetidos às leis mosaicas. Se eles então, ali eles encontraram um terreno propício, né, essa semeadura. Se eles então procurassem um lugar onde as pessoas não estivessem ainda, não teriam ainda o alcance daquele ensinamento, seria muito mais difícil. Com o tempo, é claro que todos os povos estariam preparados e muitos trabalhadores surgiriam para divulgar em todas as partes, né? As orientações. Gente, esse relógio é sempre uma coisa. As orientações. Para dar testemunho do desinteresse e da confiança na providência. Gente, presta atenção na orientação de Jesus aqui, por favor. Para dar, olha só, testemunho do desinteresse e da confiança na providência divina. Não levem nada especial na viagem. Não levem bastão para servir de apoio ou defesa pessoal. Não levem sacola para servir como bagagem. Não levem dinheiro. Não levem comida. Levem apenas uma túnica e não duas. Não vão precisar trocar. Gente, como assim? A gente se duvida de uma vírgula, a gente já não faz mais. Olha a fé, olha que testemunho de fé desses homens. E assim eles fizeram, tá? Partiram sem nada, sem absolutamente nada. Na casa onde vocês se hospedarem, permaneçam até o final. Quanto aos que não receberem vocês, saiam de lá como se sai das terras pagãs. Sacudam a poeira da sandália, querendo dizer para eles que a responsabilidade é deles de não terem aceito o Evangelho, não terem recebido o Evangelho. E assim eles partiram para essa missão exatamente desse jeito, tá? Passaram de aldeia em aldeia anunciando a boa nova. Fortificados pela fé que Jesus lhes acendera nos corações, eles estavam preparados para continuar a obra evangélica que Jesus lhes confiaria. Terceira parte, a missão. Eu vou ter que correr. A missão, né? O estudo de hoje é do livro Boa Nova,
psicografia de Chico pelo espírito Humberto de Campos. Tem aqui para vender, que eu já fui lá conferir. Ninguém pode desencarnar sem ler esse livro, que ele é maravilhoso, tá? Eles eram intérpretes das ações e dos ensinamentos de Jesus. Então, Jesus, no capítulo... e de buscar as ovelhas perdidas na casa de nosso Pai, que se encontram em aflição, reunir convosco os de coração angustiado. Quem são esses? Nós, muito bem. Quem se reconheceu? Nós. Por que aflitos e de coração angustiados? Porque ainda não andamos em conformidade com as leis divinas. Ainda não chegamos nesse estágio, então ainda sofremos por conta disso. E aí ele segue falando, e dizeis que é chegado o reino de Deus. Então ele traz uma mensagem de esperança. Que reino é esse? É um lugar físico lá fora? É interior. É um estado de espírito, de plenitude, de felicidade, de amor, de saúde. Está dentro. A gente vai chegar lá. Só depende de cada um de nós. O tempo que vai levar, a gente também que vai determinar. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os que estão mortos nas sombras dos crimes ou nas desilusões do mundo. Aqueles que ainda permanecem no equívoco. Tem gente ainda no equívoco? Podemos ajudar? Aqueles perdidos na desilusão do mundo. Que desilusão do mundo é essa? A fama, o poder, né? A riqueza a qualquer custo, não é isso? O orgulho, a vaidade que ainda temos, né? As ilusões do mundo nos arrebatam muitas vezes. A gente cede essas tentações. Esclareci os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça, porque de graça nos é concedido. O que nos é concedido de graça? As virtudes que a gente já possui, que o nosso espírito já conquistou. E como é que é dar de graça? É colocar a serviço do nosso próximo, é ser um ouvido, é ser um abraço que acolhe, é trabalhar numa assistência numa casa espírita. Isso aí é dar de graça, porque de graça a gente recebeu. Se já temos a condição do auxílio, vamos auxiliar. Porque é muito pior é quem está na condição de ter que pedir o auxílio, né? Então a gente não pode esquecer disso. Deixa eu continuar, tá bom. Dias dolorosos. Ele também disse que dias dolorosos viriam da humilhação. Não vos dê cuidado de como haveis de falar. Sabe por quê? Minha palavra estará convosco e serei inspirados. Ele diz que não somos nós que falamos, mas o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Vou pular uma parte, porque senão o Éder depois vai brigar comigo e não me chamar nunca mais. Trabalhai pelo... Então tá. Até 5:6? Tem muita coisa, então vamos pular uma parte. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais, vou pegar a parte mais importante, né? Não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei sim os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Forte, né? Forte. Vamos entender o que quer dizer isso? Não tema o outro, a maldade do outro, o que o outro vai fazer, as atitudes do outro, não. Tema as suas. Tem os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas atitudes. Porque em determinado momento, quando a gente desencarnar, nós vamos encontrar a nossa própria consciência. E lá estão o quê? As leis divinas. E quando houver esse confronto, o que vai acontecer? O inferno dito aqui será o nosso sentimento de frustração, de decepção com a gente mesmo, da nossa derrota. A gente vai reconhecer que a gente desperdiçou uma grande oportunidade enquanto aqui encarnado. Então a gente não precisa passar por nada disso, né? Ele
eles ouviram essas recomendações e partiram com alegria e com esperança. E não é assim que a gente fica quando a gente vem à casa espírita e estuda e vê que tem solução para tudo, que tudo que nos acontece tem um motivo, e o motivo é sempre educativo e não é punitivo, não faz toda a diferença na nossa vida. A gente não enfrenta os desafios de uma outra forma, com esperança, com disposição de enfrentar, porque a gente entende que cada vez que a gente vence um desafio, mais a gente se aproxima da felicidade e se afasta do sofrimento. Não é isso que a gente quer? A gente fala tanto que quer ser feliz e o caminho está aí, explícito para quem quiser. 4 evangelistas. Evangelista significa aquele que proclama a boa notícia. No nosso caso aqui, a boa nova, né? O Evangelho de Jesus. 4 evangelhos são considerados canônicos, né? 2 deles por 2 dos 12 apóstolos, que é Mateus e João, e outros 2 por 2 apostólicos, Lucas e Marcos. Ah, esse ficou bonitinho. Fiquei na dúvida se ia ficar bonitinho, mas ficou, né? Cada um deles trouxe esse evangelho com alguma característica, alguma coisa. Então eles são todos diferentes. Vou falar isso porque eu acho importante. Marcos trouxe a mudança de direção e o movimento de Jesus. Mateus trouxe um aspecto humano de Jesus que atualizava as leis e fazia cumprir, né? O nosso evangelho que a gente usa na doutrina espírita, o evangelho segundo o espiritismo, ele foi baseado no de Mateus. Todo o sermão da montanha que Mateus traz em seu evangelho está no nosso evangelho da doutrina espírita, tá? Lucas já apresenta um Jesus mais humano, inclusivo, misericordioso e compassivo. E João já busca mais a divindade, o aspecto espiritual de Jesus. Tá acabando, calma. Todos foram martirizados nas suas mortes. Jesus falou que dias dolorosos viriam, né? Se vocês olharem aí, crucificado em uma cruz em forma de X, crucificado de cabeça para baixo, tiraram a pele viva e foi decapitado. Está parecendo um jornal isso, né? O outro foi decapitado, Judas que se enforcou, o outro morreu a machadadas, o outro foi atirado do alto e depois apedrejado, e o outro foi cerrado ao meio. E a gente reclama da vida. A gente acha que é ao centro, logo hoje que está calor, né? Vou lá, vou ao centro hoje que está chovendo, olha aí. Mas todos eles tiveram esse fim, mas todos eles cumpriram a sua missão, como foi possível, dentro das suas limitações, né? Dentro da sua capacidade, porque eles traziam dentro dos seus corações aquela mensagem de Jesus que dizia o seguinte: não temais, porque eles podem matar o corpo, mas não podem matar o espírito, porfiai até o fim. O nosso espírito, ele é imortal. Não importa a vicissitude que passemos enquanto encarnados, nosso espírito é eterno. Então a gente tem que ter força, fé e passar pelos desafios. Viemos aqui para isso. Ninguém encarna com passaporte só para viajar. A gente encarna com a carteira de trabalho, para trabalhar. E esse trabalho não é para o outro, é um trabalho para nós mesmos, para que a gente se transforme, para que a gente apare as nossas arestas, que somos imperfeitos. Queria contar para vocês essa novidade. Somos todos imperfeitos, né? E vamos chegar a essa perfeição. E para terminar, se não Éder vai me despedir, a missão após a partida de Jesus era a pregação, né? Esses homens tinham uma importante missão de continuar a pregar o Evangelho, levar, espalhar para o mundo inteiro. Mas o próprio Jesus advertiu que não seria fácil essa vida. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito lá, carregar a cruz. E Jesus, então, chamando o povo a si, os discípulos, disse: se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que carregue sua cruz e siga-me. Isso significa
suportar corajosamente os desafios, as dificuldades que a nossa fé vai nos trazer. Vocês têm alguma dúvida que a gente está aqui encarnado para enfrentar os desafios? Se ninguém percebeu que tem um desafio na vida, acorda. Porque a gente não encarna aqui para ficar na zona de conforto. Passar uma vida inteira sem se transformar e sem se modificar. Se dispõe a enfrentar esses desafios, gente. Se abram para esses desafios, porque é a única forma, é uma oportunidade bendita que a gente tem de transformação. Para terminar, prometo, e quanto a nós somos discípulos? Não ouviram? Sim. Somos, né? Somos aprendizes. Estamos aqui aprendendo. E apóstolos somos? Não. De uma certa forma somos. Sabe por quê? Porque Deus dá a cada um de nós missões. Nós temos missões. Se você não sabe qual é a sua ainda, não descobriu, eu vou falar uma missão que é igual para todo mundo. A missão de evoluirmos, de progredirmos. É uma lei. Então temos essa em comum. Mas Deus também dá missões diferentes. Deus confia um filho dele a nós como pais. E nossa missão, então, como pais, não é só prover financeiramente, não é só prover a segurança, mas é encaminhar, é cuidar da parte moral desse espírito que também precisa de se transformar. E essas relações que se estabelecem dentro da família são relações muito proveitosas, porque normalmente são relações para reparações de situações pregressas. Então, olha como é importante a gente identificar a nossa missão e realizar. É mais importante a missão de um governante do que a missão de um lixeiro, ou de um professor, ou de um médico? Qual é a missão mais importante para você, para cada um de vocês? A missão mais importante para cada um é a sua própria missão. A missão nem sempre vem de uma forma muito clara, nem sempre vem logo que a gente encarna, ela pode vir com o tempo, ela pode vir de repente. Eu abro um parênteses para contar da minha experiência pessoal, até me perguntaram hoje sobre isso, e eu lembrei agora e vou contar rapidinho, que foi, eu não nasci palestrante, eu frequentava um centro espírita, eu fazia o preparo no centro espírita, né? Depois de algum tempo eu fazia o preparo. E certo dia o palestrante faltou. E foi assim, o palestrante não veio, você vai fazer a palestra. Oi? Oi, como assim? Mas a missão foi dada. E eu naquele momento, eu aceitei. E eu fui tomada por uma bênção anestésica. Que eu comecei a terminar a palestra e eu nem sei o que eu disse entre o começo e o fim. Mas foi. E depois eu assisti e eu não me percebi falando nada daquilo, porque fui acompanhada. Recebi a bênção ali. O mentor estava ali, ó, me ajudando todo o tempo, né? Nem sempre, gente, para finalizar, mais 5 vezes, nem sempre a missão é aquela também que a gente acha que é, viu? Então a gente tem que prestar muita atenção. Vou falar um fato aqui, que agora eu termino, que é de Joana de Cusa. Joana era casada com de Cusa, um alto funcionário do governo, que vivia uma vida maravilhosa, festas, uma posição social excelente, mas conhece Jesus. No momento que ela começa a conhecer os ensinamentos de Jesus, nada mais daquilo fazia sentido para ela. Então ela começa a ter um problema doméstico, né, com seu marido. Ela busca Jesus várias e várias vezes. E Jesus fala para ela várias e várias vezes. Ela queria seguir Jesus, largar tudo. Jesus fala para ela: Joana, sua missão agora não é me seguir. Sua missão é que você permaneça na sua casa com seu marido. Vocês têm coisas a reparar. Dali veio um filho, ele morre, o pai, né? O de Cusa morre, ela perde tudo, fica pobre, vai trabalhar.
E ela então, resumindo muito a história também, porque a gente não tem tempo, ela então, no momento que está sendo queimada na fogueira com todos os outros cristãos, e o seu filho está ali próximo dela também, e ele pede a ela abjura, ela diz não. O algoz que estava ali debochando diz a ela: onde está o teu mestre? Ele não te ensinou a morrer, não? E ela responde: ele não só me ensinou a morrer, como ele também me ensinou a te amar. Ela morre ali e ela sente a mão de Jesus, que foi ao encontro dela. Então, gente, acordemos para as nossas missões. Não podemos deixar passar essa grande oportunidade. Se preocupe com a sua missão, tá bom? Muita paz a todos.